Vice-presidente, senador eleito Hamilton Mourão, que defende reformas estruturais no Supremo Tribunal Federal. Marília, você consegue nos ouvir agora? Quais seriam essas mudanças aí sugeridas pelo ex-presidente Hamilton Mourão? Te escuto, Cláudia. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Mourão, o vice-presidente Hamilton Mourão, sugere que amplie as cadeiras no STF, ou seja, que aumente o número de ministros na Suprema Corte. Além disso, ele pretende trabalhar por um novo regime de mandato para os ministros e também quer reavaliar o modelo de decisões monocráticas. Mourão foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul e ele também defende que os senadores avaliem possíveis crimes de responsabilidade dos ministros da Suprema Corte. Eu lembro, Cláudia, que é o Senado que tem o poder de destituir um ministro do STF aí, por exemplo. Essas declarações de Mourão foram dadas em uma entrevista à revista Veja. Nessa mesma entrevista, Mourão disse que o STF exerce um ativismo judicial. Especialistas em direito defendem que aumentar o número de cadeiras do Supremo Tribunal Federal pode soar como uma medida autoritária. A deputada estadual, por exemplo, Janaína Pascoal, que é deputada estadual por São Paulo, aliada do presidente Jair Bolsonaro e defendeu, inclusive, o impeachment de Dilma Rousseff em 2016, disse em seu Twitter que avisou em 2018 e que reitera em 2022. Não é constitucional aumentar o número de ministros do STF. Trata-se de medida autoritária, não importa o autor. Cláudia, o Brasil elegeu para a próxima legislatura no Senado Federal senadores mais à direita, senadores mais conservadores. Eles serão maioria no Senado Federal. São também críticos ao modelo de trabalho do STF. Então, essas pautas que mudam o regime de trabalho do STF podem andar lá no Senado. Volto com você. Obrigada aí, Marília Sena, que trouxe as informações sobre as mudanças sugeridas aí pelo senador Hamilton Mourão, agora senador eleito pelo Rio Grande do Sul. Obrigada, Marília. A gente volta contigo daqui a pouco. Vamos chamar agora o nosso comentarista aqui da Jovem Pan News, o Miguel Daúde. Muito bem-vindo, Daúde. Um bom dia para você. Daúde, a gente acompanhou aí a reportagem da Marília Sena, ao vivo com ela, mudanças sendo sugeridas por vários políticos aí em Brasília, nessa reta aí para o segundo turno das eleições. Agora, como deveriam ser essas reformas defendidas aí pelo ex-vice-presidente, agora senador eleito Hamilton Mourão aí pelo Rio Grande do Sul? Caso o Bolsonaro vença no segundo turno, muita coisa deve mudar em Brasília, né? Principalmente no STF, né, Daúde? Exatamente, Cláudia. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Cláudia, eu vou ser bem objetivo e bem pragmático na resposta a essa intenção do agora senador Hamilton Mourão. Não é hora de mexer com isso, não é hora de falar em alterar o Supremo neste momento. Por quê? Você sabe que existe, principalmente na esquerda, pessoas já alegando que querem mudar o Supremo e o Brasil tomaria o mesmo caminho das ditaduras, como foi o caso da Venezuela, que o Hugo Chávez fez isso lá na Argentina e na Hungria. Então não é momento de se discutir isso. Eu acho que o que nós temos que discutir é exatamente o ativismo que hoje tem, o ativismo judicial que hoje o Supremo tem. Agora, quando você começa a colocar essas posições, são posições que vai levar, na nossa sociedade, para a nossa sociedade, um entendimento contrário ao que se deseja. Eu até entendo e acho que tem razão, o Supremo ele tem que cumprir o seu papel é o papel constitucional, onde ele tem que fiscalizar se tudo que está sendo decidido pelo Legislativo e pelo Executivo estariam dentro da nossa Constituição. A nossa Constituição, ela tem uma interpretação muito difícil, porque quando ela foi criada, foi aprovada em 1988, nós íamos num regime em que os parlamentares queriam adequar e evitar que nós tivéssemos o que ocorreu no governo militar. E aí você deixou um monte de decisões para ser tomada por regulamentação. E muitas delas não foram tomadas, então a nossa Constituição
em primeiro lugar, ela precisa ser mudada. Eu diria ao senador Hamilton Mourão que ele tem que pensar em ter uma Constituição adequada ao nosso país. Agora, mudar a composição do Supremo neste momento, sem entender a Constituição, que ela possa atender a questão social e a questão econômica, eu acho que é muito arriscado essa discussão nesse momento. Cláudia. Daúde, antes da Marília, desse VT aí, desse link da Marília, a gente teve a reportagem também com o Matheus Coelzer, mostrando que no Rio de Janeiro, o próximo mandato da ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio, vai ser marcado aí por uma maior diversidade, mais mulheres, mais negros, mais LGBTs. Eu gostaria que se falasse aí sobre a importância dessa representatividade, se refletir realmente do que é a nossa sociedade atual. Olha, Cláudia, eu vejo com bons olhos, né? Nós temos no Congresso, porque você sabe que os únicos que representam 100% da população brasileira são os parlamentares. O presidente, ele não tem a totalidade dos votos, né, dos eleitores. Quem tem e está lá para cumprir o mandato a favor do segmento em que ele defende são os parlamentares. E hoje a nossa sociedade, ela tem, né, esse perfil, né, social e que precisa ser representado, né? Esse perfil, hoje nós percebemos claramente que no parlamento nós temos uma maioria de homens, nós temos uma maioria de pessoas não alinhada com o desejo, né, de muitos da nossa sociedade, e está evoluindo. Eu acho que o mundo inteiro está tendo essa representação. Aí eu gostaria de fazer uma observação, Cláudia, mais uma vez. Eu não vejo, né, que representação dessa natureza vai mudar o DNA do nosso Congresso, né? Você sabe que o nosso Congresso, ele está ali, em primeiro lugar, para defender os seus interesses, os interesses partidários e os interesses individuais dos parlamentares. Porque se o nosso Congresso tivesse como objetivo as pessoas que o elegeram, em primeiro lugar, nós teríamos que adequar a nossa legislação a uma realidade administrativa, a uma realidade econômica, uma reforma da federação, de forma que esse país, que é fantástico, que é o Brasil, é um país monstruoso, é um país... olha, eu diria até que é o único país do mundo que tem todas as condições de receber bilhões de investimento, trilhão de investimento, como o próprio ministro diz, né? Nós temos aí grandes oportunidades. Agora, por que isso não ocorre? Nós temos vontade, né? Vai entrar 1 trilhão. Sim, pode entrar, mas se nós não adequarmos a nossa legislação, dar mais segurança institucional para esses investidores, vai ser muito difícil. O que se discute agora? Vamos discutir uma CPI das pesquisas. Vamos discutir a mudança do Supremo. Isso não contribui para que o nosso país possa ter investimento, um investimento que vai trazer emprego, um investimento que vai trazer renda, um investimento que vai ajudar as pessoas mais pobres. Eu acho que nós cometemos um erro muito grande quando nós não temos a visão, né? Eu digo nós, eu estou aqui fazendo uma confusão, mas quando o Congresso não tem uma visão do que é necessário para o país e qual é a sua função e qual é a sua responsabilidade. Eu sempre desafio qualquer né, qualquer parlamentar a me dizer qual é o projeto que existe para levar esse país para o crescimento. Eu acho que, nesse aspecto, eu concordo muitas vezes plenamente com o presidente Jair Bolsonaro, que fica irritado, né, em estar no cargo de presidente, ter que conviver com o ativismo do judiciário, ter que conviver com as premissas e as prioridades do Congresso e fica amarrado. Né, e fica amarrado. Agora, governar é isso, né, você tem que ter essa condição. Então, nesse aspecto, eu acho que o Congresso tem que ter a representatividade de toda a nossa sociedade, mas deveria saber das suas responsabilidades em relação ao povo brasileiro, porque o Brasil não pode ficar na mediocridade
em que nós vivemos sem avançar naquilo que é necessário para o nosso povo e para a nossa economia. Daúde, vamos agora com mais notícias de Brasília, porque o ministro da Educação